Você não acha que isso ajuda uma pessoa normal, comum, da vida, do dia a dia, a escolher a melhor opção? Porque se ela simulou aquilo no videogame, por mais idiota que seja, começar por aqui ou por ali... Eu acho que sim, mas ela ainda assim deveria tomar cuidado. Porque, por exemplo, o jogo é um jogo. Se você tomar uma escolha ruim, alguma merda gigantesca vai acontecer com você, ainda assim é um jogo, tá ligado? Não vai ter consequências sérias, entendeu? Vai ficar só engraçado. Temperança é o segredo da vida, né? O que seria a temperança? É a paciência. É ter a paciência, e a paciência é uma coisa, é uma sabedoria. E eu acho que, conectando com isso, o videogame mostra muito disso. Porque esses caras que jogam videogame, eles têm que ter muita paciência. E o videogame é uma coisa fenomenal. Eu joguei videogame por muito tempo na minha vida. Eu joguei videogame numa época que os videogames eram super simples, não eram complexos, não tinha que pensar muito, era só ir jogando pra frente mesmo, assim, falando de uma forma bem grosseira, ia passando fases, não tinha cartão de memória, não tinha nada que gravasse aquilo que a gente tava jogando, portanto, se acabasse a luz, acabava o jogo. Que bosta, hein? Sinto muito. Complicado. Essa é a opinião do jovem moderno. A opinião do jovem moderno que tem tudo à sua mão, que se a coisa ficar complicada, acabou a luz, tá gravado, porque o videogame ele hoje em dia ele se autograva conforme você vai jogando, não é isso mesmo? Uhum. E eu passei muitas noites, vocês estão aqui na Night com Cava, McDonnell Douglas está ali na cadeira do castigo, o Mr. Roberto DiCaprio está ali na cadeira da mesa. Estamos aqui, eles estavam conversando aqui sobre muitos assuntos sobre o videogame, porque esse cara aqui só fala disso, gente. O que acontece com esse cara? Não, eu tenho outros hobbies. Não muito assim, mas eu tenho outros hobbies, assim. Gente, eu já ouvi falar e você tem muitos hobbies mesmo. E o que acontece é assim, você que vem do videogame, isso mostra muito sobre as pessoas que jogam videogame. Eu vejo aqui até para esse rapaz aqui, o Douglas está jogando videogame. Vocês que jogam videogame, vocês têm uma inteligência diferente. Vocês enxergam um cenário diferente de outras pessoas. Vocês conseguem ver a situação por outros ângulos. O videogame traz isso. Não é mesmo? Sim, sim. Quando você está jogando um jogo, vocês que jogam esses jogos super complexos, porque na minha época era aquele negócio, é fase pra frente, pular pra cima e pra baixo. Sim, antes os jogos eles eram mais genéricos, né? Tipo assim, quebrar, matar bichinho, pular, esquerda, direita, sabe? Jogo de plataforma. Você vai pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. O que seria a plataforma, Cava? Explica aí. Plataforma é um jogo assim que tem, como posso dizer? Não é 3D, né? É um jogo que normalmente ele tem duas dimensões, sabe? Uma que é pra frente, que você anda, e outra pra trás, você pula, sabe? Certo. É jogo... E na vertical também. Assim, tipo... Pra frente, pra trás, vertical. É basicamente autoexplicativo. Isso mesmo? Duas direções. Isso, duas direções. Você pula, anda pra direita e pra esquerda. É 2D. 2D, isso, 2D e é basicamente isso aí, um jogo de plataforma. É o primeiro gênero que surgiu e assim, até hoje tá vivo, sabe? Você gosta? Também, não muito, não é muito meu forte. Não é o seu foco, não é a sua paixão. Não que eu não goste, eu gosto desse tipo de jogo, só que eu prefiro assim, jogos mais 3D com 8 dimensões, um negócio mais de hoje em dia mesmo, sabe? Principalmente a história do jogo, que é o que eu mais me interessa de tudo. História é importante, porque na minha época tinha uma história super... Não vou dizer pobre, eles estavam fazendo uma linha de pensamento, né? Uma missão. E hoje, realmente, com esses mundos abertos, que é o que eu sei que existe, o mundo aberto faz com que as pessoas escolham realmente aquilo que elas querem viver. É uma simulação da vida real? Como assim uma simulação da vida real, você diria? Quando você está vivo, você tem muitas opções a escolher. Que profissão escolher, que amigos escolher, que namoradas ter.
Não é mesmo? Ah, sim. No sim. videogame, ele simula isso. E você tá brincando, porque o videogame é uma brincadeira, não é uma brincadeira? Uma brincadeira da vida real. E eu já ouvi muito de psicólogos e terapeutas que tudo aquilo que a gente vê, a gente acha que é real, a gente leva pro coração, a gente leva pra mente, a gente acha que é real de verdade, que está acontecendo. E não tá, é uma simulação, gente. Sim, sim, claro. Embora nada ali seja real. Você não acha que você é diferente depois dos videogames? Eu acho. Na verdade, eu nunca tive um antes e um depois do videogame. Na verdade, basicamente, quando eu me conheço por pessoa, assim, acho que, cara, mais ou menos, quando eu tinha 5 anos de idade, eu já jogava videogame já também. Nunca teve um antes e um depois, sabe? Eu nunca me conheci antes dos jogos, entendeu? Quando muito novo eu já... Você não lembra disso? Não lembro. Você começou sua vida jogando videogame com quantos anos? Cara, eu não sei dizer. Na verdade, a memória mais velha que eu tenho... É culpa do seu pai, que era videogamer, não profissional igual você, o platinado. Gente, eu tô apresentando aqui, o cara é o platinado, o cara platina os negócios. Platinado, a gente vai explicar o porquê. É uma influência. Sim. Pode ser, não é? O seu pai sempre teve videogame? Sim, é que assim, ele sempre jogou e eu sempre assisti ele jogar e eu sempre tive vontade e assim eu aprendi a jogar também. Sabe? Você não lembra quantos anos? Olha, exatamente não, mas eu lembro que assim, é muito tempo atrás, sabe? Eu era bem pequeno quando comecei a jogar, mas eu não sei dizer quando. Eu sei que eu sempre joguei, sabe? Deve ser do Tutankhamon. Deve ser um bom tempo. Muito tempo atrás, não é mesmo? Olha só, o videogame, falando em tempo atrás, é algo jovem. Nasceu em 1958 com um engenheiro de televisão. Mas é aqui? Mais velho que você, capa. Na realidade, eram engenheiros que estavam testando vamos pensar assim, o raio dos mísseis, porque eles faziam a força que era lançada onde chegaria aquele míssil, com precisão. Daí eles viram, olha que legal, a gente consegue colocar a força X, lançar a distância Y. Se eu coloco força X vezes 2, vai mais longe. Sim. E qual raio, né? Eles falaram, gente, isso daqui parece um tênis. Daí eles colocaram aquelas pás e uma bolinha que batia para criar em 1958 esse engenheiro de televisões dos Estados Unidos. Por isso que essa bandeira linda está ali. Foi aonde foi criado, porque o Japão tem um poder fenomenal sobre videogame, não é mesmo, Carlos? Sim. PlayStation é da onde? PlayStation, se não me engano... É da enganar. Sony, ou seja, é do Japão. Sim, que é da Sony, que é do Japão. Surgiu tudo lá, basicamente. Um monte de empresa surgiu lá. O Japão ele tem uma carga muito pesada com a indústria de jogos no geral, sabe? Então sim, surgiu lá. Você admira qual... Porque as nações do videogame é Estados Unidos, Japão, tem mais alguma outra? Não que eu conheça. É verdade, né? Não, porque tem vários países quais são hoje as grandes indústrias? Microsoft, que é Estados Unidos, que Sim. até tem os computadores e tem muita gente que joga em computador. Você gosta de jogar em computador? Cara, não. Eu gosto muito de jogar em console, tipo na TV, com um controle na mão mesmo. Embora tenha muitos jogos que são bons pra PC, eu acho que, cara, o computador não foi feito pra jogo, basicamente. Eu acho que jogos foram feitos pra consoles mesmo, tipo isso aqui, sabe? Isso aqui os mais modernos, claro. Tipo, isso aqui também serve, óbvio. Mas assim, como eu posso dizer? Sobre os consoles de mesa, sabe? Os jogos de console mesmo, eu acho que o jogo foi feito pra console, sabe? É uma experiência que devia ser além do computador, sabe? Certo, entendo. Não que eu não gosto de jogos de computador, eu gosto. Só, cara, nada como você pegar num controle, você ligar na sua TV e você jogar num console aquilo, sabe? Eu prefiro, de preferência. É uma coisa psicológica mesmo. Sim, eu prefiro. De você estar em conexão com sua TV, uma coisa muito engraçada. Vocês sabem que TV em alemão é Fernseher, que significa Fern é longe, sehen é o verbo ver, Sie é aquele que vê, porque como no inglês, no alemão, o R no final dá como o título, o que aquela pessoa faz. Fernseher é aquilo que você vê de longe.
Ah, então parece que é TV, é tipo uma tela que você vê de longe. Exatamente. Sofá, E para nós é televisão. A grande visão. Não é mesmo? Uhum. É a grande visão. E essa tela aqui é fiel ao tubo. Por isso que o YouTube chama-se YouTube. Você... YouTube. Porque no YouTube, tanto é que o símbolo de YouTube está no... Não é? O símbolo do YouTube não tem esse formato aqui? Sim, sim. Não tem mesmo? Simula uma TV antiga, né? De um tubo, podemos dizer assim. É um tubo. YouTube. Não é mesmo? É um tubo. Sim, sim. Não é mesmo? Uhum. Isso não é muito legal? É, eu acho interessante, eu não sabia disso. O Douglas está concentrado ali. Né? Ah. Você pensa no cara que criou isso, né? Tipo, nossa, ele bolou isso e tal. Tipo, eu não sabia. Você tem muitos consoles, Cava. Você gostaria de ter um fliperama, coisa que eu joguei e vocês, ninguém... Ou o Igor, talvez... Eu joguei. Você jogou fliperama? Onde isso? Joguei. Ah, tinha aqui na Next. Na rua... Qual era o jogo? Meu pai contava que era jogo de fliperama. pinball, dança, carrinho... Pinball é uma coisa diferente, né? Como é que Ah, chama? e tinha Street Fighter também. É mesmo? É, daí Em fliperama, aqui em Socorro? Sim. Que ano que era aquele? Que ano que era isso? Ah, faz uns 5 anos, 6 anos, não sei. Em quanto tempo lá que fechou ali. É o último lugar que eu vi fliperama na vida. Você gostaria de ter um fliperama em casa? Cara, depende. Depende dos jogos, na verdade. Se você tá se referindo aos jogos mais antigos, assim, de fliperama, aqueles de colocar ficha, tipo Street Fighter, daí já não, sabe? Eu não gosto muito de jogos antigos, sabe? De jogos retrô. Eu Não, por sei. que não? Porque Eu não sei por quê. Você gosta de pixels, você gosta de perfeição, cara, de detalhes. Não, calma. Eu não ligo muito pra gráfico, pra perfeição, se o jogo é realista, não. Eu gosto de uma boa gameplay e uma boa história. Se um jogo... O que seria um bom gameplay? Pra Eu- explicar aqui, sabe por que eu tô falando isso? 77% do nosso público é mulher. Pode ser que elas não entendam o que seja um gameplay. Bom, gameplay basicamente é como se fosse assim, um jogo que você tem uma mecânica. Você, por exemplo, tem um personagem e você tem um chicote, um exemplo. E com esse chicote você pode quebrar coisas pra pegar itens, um exemplo. É uma mecânica, uma gameplay. E o jogo, ele se baseia nisso, basicamente. Onde você tem que pegar esse chicote e sair quebrando coisas. E quando você quebra essa caixa, você pega um item e você vai evoluindo até chegar no boss final. Um exemplo bem genérico aqui, tá? Certo. Isso é uma mecânica do jogo. O jogo Ok. funciona assim, é uma gameplay. A gameplay do jogo é isso, você se baseia em fazer isso, entendeu? Nesse caso foi só um exemplo, porque o jogo seria muito ruim. É o objetivo básico da coisa. Né? Sim, sim e não, na verdade. O secundário... Seria mais ou menos isso. É tipo uma mecânica, é uma programação principal de tudo, basicamente. Tipo uma boa gameplay, entendeu? Onde, sei lá, o controle do personagem é leve, é um controle gostoso de controlar, um personagem que é legal de se movimentar, sabe? Não é maçante. Cada jogo tem a sua mecânica, tem a sua combinação e cada jogo exige uma inteligência, uma adaptação. Quanto tempo leva para um jogador experiente se acostumar a um jogo? Por exemplo, Assassin's Creed, que é um jogo que mostra história, que eu acho muito legal sobre os videogames, principalmente esses modernos, que mostra como era, retrata a época, retrata as casas, mas de qualquer forma você está num jogo. Então você tem que saber como subir nas coisas, como atirar, como jogar. Sim. Então, na verdade, assim, depende muito do jogador e o tipo de jogos que ele jogou durante a vida dele, né? Por exemplo, se o cara ele já está acostumado com a franquia ela costuma reciclar os mesmos controles, entendeu? Por exemplo, um cara que ele jogou Assassin's Creed de 2015, por exemplo. Cara, se ele pegar o Assassin's Creed de hoje, os controles são mais ou menos a mesma, as mecânicas são as mesmas, então ele vai se acostumar rápido. E Eles melhoram isso. melhoram, eles mudam algumas Aperfeiçoa, coisas. né? Só aperfeiçoa. É aperfeiçoa, porque basicamente, no geral, é a mesma coisa, sabe? Tipo, É uma franquia que, no geral, assim, é a mesma coisa. Agora, se o cara ele nunca mexeu nessa franquia, nunca mexeu nesse jogo e for encostar pela primeira vez, daí depende também. Depende do tipo de jogo que ele joga, isso é muito relativo, entendeu? Eu, por exemplo, me acostumo rápido com controle de jogos, sabe? Se eu pego assim um jogo em terceira pessoa que tem, assim, de ação e aventura, com mais ou menos os mesmos controles que eu já joguei antes, eu me acostumo muito rápido, sabe? Porque... Você domina a coisa. Sim, pode perceber, na maioria dos jogos é sempre algo assim, tipo, o X pula e a bolinha é sempre pra você voltar. Tipo, você... São comandos. Sim, comandos Um mais... pra frente, outro pra trás, outro confirma.
Então, mais ou menos Seria assim. isso, mais ou menos. É, mais ou menos. Por exemplo, De assim, forma rudimentar. na maioria dos jogos, quando você tá em algum lugar, eu sempre o bolinha pra você voltar. Por exemplo, você abriu um inventário, bolinha, você sai do inventário. Você tá no menu, bolinha pra você voltar pro jogo. Bolinha é sempre retroceder. Um exemplo, a maioria dos jogos é assim. O X, na maioria das vezes, você pula, e R1 e quadrado, na maioria das vezes, você ataca. Então, assim, se você tem mais ou menos essa base, assim, um exemplo, tá? A cada 5 jogos, 3 tem controle mais ou menos do jeito que eu falei. Ok. Então você já pega e já tem uma base. É só um exemplo, tá? Eu tô inventando. Então, ótimo, eu adoro isso. Então, basicamente, Hipóteses. exato, por ter controles bem parecidos assim, meio que às vezes o cara já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer, sabe? Entendi, é previsível. Sim, já é previsível, entendeu? E isso também tá na parte de gameplay, entendeu? Porque quanto mais simples o controle, mais leve é, melhor é pro jogador, entendeu? Ele se acostuma fácil, se adaptar fácil, e não ser um controle complexo, tudo isso é muito importante porque... Pensando em tudo que você está falando aí, jogar um par do videogame é complexo pra caramba. Tem que ter coordenação. Não é mesmo? Direita e esquerda, não é? Sim, sim. Caramba, é realmente incrível aquilo que vocês desenvolvem. Então o videogame pode ajudar, você acredita, você como jovem, os mais velhinhos a manter a cachola em dia com o update, Eu acho que sim. não é mesmo? Tudo que você precisa... Como se fosse tipo treinar uma língua. Eu acho que o videogame é melhor que uma língua, você quer saber, sabe? Sim, sim, porque assim, Eu acho. tudo que precisa de coordenação motora, no geral, por exemplo, você tocar um instrumento, tipo um piano, um violão, do tipo, e um videogame também, onde você tem que ter uma coordenação motora rápido e se mexer de forma rápida também. Eu acho que tudo que você tem que se mover de uma forma rápida, sabe, pensar bastante, você tá desenvolvendo isso aí. Você sabe de uma coisa, Léo? Quando eu tinha a sua idade, 13, 14, 15, 16, eu joguei muito videogame mesmo. Eu joguei aqueles videogames que era da Nintendo, que era 8 bits, não é isso? Sim. Mas a minha plataforma era Phantom System, do seu pai era o CCE. O cubinho roxo? Não, o Phantom System parecia tipo... Ah não, aquilo lá é o GameCube, né? GameCube é desculpa. outra história, eu sempre quis ter esse daí. Nossa, o primeiro Resident Evil 4 era do GameCube. Sério mesmo, cara? Era, né, no primeiro? Eu nunca joguei esse jogo, você já jogou? Não. Na verdade eu joguei em emulador, mas eu nunca peguei o console assim mesmo e joguei, sabe, pra ver como é que era a alma mesmo. Eu só joguei em emulador. Falando em emulador, desviando todo o assunto, a gente falou aí no meio do programa sobre ter um fliperama, né? Ter um arcade, como se fala nos Estados Unidos. Você gostaria de ter na sua casa? Eu acho que não, cara. De novo, depende dos jogos. Se você tá considerando os jogos que tinha na época, mesmo Você sabe que eu os acho não. arcades hoje tem 15 mil jogos? É? Não, mas assim, arcade de que época você diz que jogos? De todas as épocas, menos desses jogos modernos, eu creio, né? Eu gostaria de ter, que eu vou colocar aqui na escola. Eu sei que eles custam por volta de R$2.000, é verdade. Um arcade, eu quero que seja do Space Invaders, porque Space Invaders é o Do primeiro Atari, né? jogo, realmente jogo Da navinha. do mundo, Né? Estourar os meteoros. Ah, pode falar. do mundo que se tornou um arcade, se colocava em bars e em restaurantes não tão chiques, onde as crianças jogavam. E o videogame, falando em as crianças jogavam, sempre teve esse estigma do caramba! De que é pra criança! Vai se ferrar! Porque eu jogo até hoje e todos os adultos estão jogando. Se ele joga é porque é pra nós. É pra todo mundo. Isso é democracia! Aqui nesse país! Puta que... Seu, mano. Exatamente. Louco. Ele ficou impressionado. Fala aí, o videogame é pra todo mundo, não é, Cava? É lógico. E eu adoro esse cara aqui. Fala, Lógico. solta o cabelo! Caiu minha tampa! Nossa, cavalo. Solta o cabelo pra nós ver. Eu agradeço a sua oferta, mas não vou celular não, cara. E por que não? Porque ele tá molhado e tá feio, não tá muito bom não, senão eu uso nada. Então tá certo. Então me diz. Onde estávamos com o assunto? Sobre o arcade, tá na sua casa. Você não queria ter um arcade? Por quê, mano? Eu não sei, eu não gosto muito Você desses não é jogos, sabe? nostálgico quanto ao videogame? Nostálgico, eu não sou nem dessa época, na verdade, né?
Então, assim, por exemplo, se você colocar Space Invaders, embora seja um jogo legal pra vocês, eu nunca joguei e eu peguei uma época completamente diferente, né? Então o que você está dizendo aí é que as novas gerações, eles não têm um feeling, eles não têm um sentimento sobre uma coisa. O meu sentimento sobre marcas como Nintendo, Sega, né? Sim. Né? A Panasonic como 3DO, né? Ou mesmo em 1993, aonde fizeram um jogo que eu não consigo lembrar o fabricante, foi o primeiro jogo de 3D, entendeu? Que foi o FPS. O Que FPS. significa? First Person Shooter, né? Você gosta Tiro em primeira pessoa. Você gosta de FPS? FPS, eu gosto. Na verdade, eu gosto. Eu gosto mais do FPS quando é história e não online, sabe? Por exemplo, o CSGO eu nunca joguei. Então porque você eu não tá gosto. me ensinando aqui que o videogame existe uma psicologia. Cada um escolhe os seus jogos. O seu Douglas aqui, ele gosta de futebol, ele gosta de simulação da vida real, ele gosta de simulação de coisas antigas. Qual é a sua psicologia do videogame? Quais são os jogos que você gosta, se identifica? Porque quando a gente joga a parra do videogame, eu sei que vocês estão me achando muito louco porque eu sou louco mesmo. Quando vocês jogam a parra do videogame, vocês estão vivendo um caráter, vocês estão vivendo um personagem. É como ser um ator, não é mesmo? Uhum. Não é mesmo? Você é um ator e você sai lá e você vai dormir, eu tenho certeza que você sonha com o negócio. Já sonhou? Já, várias vezes. Não sempre, mas já sonhei várias vezes. Você jogou? Você achou um cabo? Eu não. Olha só. Não. Basicamente assim, de fato, depende muito do jogo também, porque acontece o quê? Um jogo muito real, assim, que dá pra ver que os desenvolvedores tiveram muito carinho em detalhes, em tipo, construção de personagem, o cenário, tudo. Embora seja um mundo muito, muito, muito real, e eu goste muito desse mundo, parece que nem sempre eu me sinto nele, sabe? É como se eu estivesse assistindo um mundo mesmo, sabe? É como se fosse um filme. Isso, como se fosse um filme. Você acha que o jogador de videogame, olha que a gente tá entrando aqui no psicológico da coisa, o jogador de videogame é um telespectador ou ele é um cara que participa? Então, aí vai da pessoa, na verdade. A cada jogador tem um perfil. Sim. Por exemplo, eu gosto sim de jogar, e quando eu jogo, eu percebo que eu não tô naquele mundo. Eu gosto muito de observar aquele mundo, eu gosto muito de fingir entrar nele, mas eu não entro nele. Você queria ser parte dele? Não queria. Não? Dependendo do universo do jogo, eu preferia nem. Por quê? Porque ele é caótico? No mundo onde existe um apocalipse zumbi, você vai querer ter nesse mundo? Eu não, pelo amor de Deus. Eu entendi o que você quis dizer. O meu mundo já quase é um apocalipse zumbi, Super velho. pica. Fala sério. Depende se eu for zumbi ou se eu for o cara que vai sobreviver. Então. O zumbi morre, cara. Eu sinto que o personagem sente naquele momento, mas eu não me sinto como se eu fosse ele. Deu pra você entender? É basicamente uma empatia. Por exemplo, uma situação ruim tá acontecendo com você ou alguma coisa boa. Eu posso sentir o que você tá sentindo, mas não necessariamente eu sou você. Quem tá aí, cara? É minha mãe. Ô, Débora, vem aqui que você já atrapalhou. Quem já atrapalhou tem que entrar. Você corta essa parte? Não corta nada, deixa ela entrar aí. Não tem corte? Pô, manda pra mim pra eu cortar então, cara. Pelo amor de Deus. Ele é editor, gente, ele é editor. Vem aqui, vem aqui, Débora. hora da graça agora. Veio pegar o seu filho lindo da... Vou falar pra subir. Mas ela tá fazendo o que ali? Onde a gente tava mesmo, cara? Sobre essa universo. Ah, tá sóbrio? Entra aqui pra assistir o negócio. A mãe do Leozinho tá aqui. Esse rapaz lindo do mundo. Quantos anos você tem? Tenho 15. Ele é super jovem. E eu, na sua idade, jogava videogame pra caramba. Mas eu jogava 8 bits. Ah, claro. Sobe aqui, você espera aí. Você gosta de 8 bits ou não? Não sou muito fã. Eu gosto dos jogos modernos que imitam isso, mas não necessariamente os jogos que são disso, entendeu? Por exemplo, na sua época, faziam jogos em 8 bits porque é o que tinha, sabe? Hoje em dia tem alguns jogos que imitam isso, mas fazem com animações bem melhor, bem mais fluidas. Igual aquele jogo da LAN lá que você tem, como que ele chama? Dos bonequinhos, o azul e o vermelho, que você tem no PlayStation 4. Que Qual? ele solta tipo uma lã assim, vai escalando e tal. É um jogo que imita
acredita isso. É mas um eu jogo acredito. super elaborado, é um jogo sueco, gráfico. mas de plataforma, moderno. E esses jogos de plataforma não é o seu naipe, não é o seu gosto. Foi o que eu falei anteriormente. Não que eu não goste, mas eu prefiro outros tipos de jogos, sabe? Tem outros tipos que eu gosto mais, na verdade. Qual o seu jogo favorito? Cara, eu tenho tantos jogos que eu gosto que é até difícil dizer. Mas vamos lá, meu jogo favorito que eu mais gostei até agora foi o Infamous 2, de PlayStation 3, lançado em 2011. Eu já ouvi falar, você jogou muitas vezes. Sim, foi o primeiro jogo que eu platinei na minha vida até o momento. O que seria platinar? Explica aí pro nosso público. Platinar, basicamente, seria, assim, um jogo ele é dividido em desafios. E a maioria dos desafios tem troféus, tá ligado? Você vai lá, faz uma coisa e você ganha um troféu, que vai ficar salvo na sua conta. Certo. E o troféu de platina é quando As você pessoas podem ver isso? Podem. Eu, assim, que sou associado à plataforma? Sim, você pode. Se você é associado à plataforma, você pode ir lá, jogar meu nome e ver minhas coisas, tá ligado? E você é o platinado. E eu consigo ver os seus, basicamente, também. É assim que funciona. Coitado. E platinar o jogo seria basicamente assim, fazer tudo do jogo. Conseguir todos os troféus, sei lá. Depende do jogo também. Todas as missões. Sim, todas as missões, todos os coletáveis, tudo. Platinar seria, resumidamente, fazer tudo que tem no jogo. E isso acontece principalmente em jogos de mundo aberto ou não? Na verdade, não. Tem muitos jogos... Pode ser em qualquer jogo. Sim. Tem muitos jogos... Em jogo de mundo aberto é mais difícil. É, claro. Tem muitos Claro. jogos de... O Super Mario tem como você platinar. É? Ele tem uma fase escondida. Hã? Você entra na estrela, depois dessa estrela tem mais, acho que umas 10 fases. Super difícil, super difícil. Mas tem que descobrir ela. Você tem que abrir as estrelas e entrar e pegando as chaves É um certas. segredo. É um segredo do Mario. Depois que você termina a última fase, aparece, você vai coletando as moedinhas e as moedas formam uma palavra. You are a super player. E depois disso o mapa muda de cor e as tartarugas mudam de visual. Esse é no Super Mario World? Ou Super qual? Mario World. World? No World. Sim. Tá, ouvi dizer. É o mundo da estrela, né? É o mundo da estrela, Sim, é o mundo da estrela. Sim, Você conheço. platina. Eu só vi meu amigo fazendo, eu não dei conta, é muito difícil. Meu Isso amigo é seria nerd de o Mario. platinar um jogo de 8 bits aí. A gente tá falando que eles colocaram um segredo Um que segredo, poucas pessoas sabem, segredo. você sabe disso. Então você estava falando que platinar seria cumprir todas as fases. E quando você está num jogo de mundo aberto, você tem decisões a tomar. O que fazer primeiro? Você não acha que isso ajuda uma pessoa normal, comum, da vida, do dia a dia, a escolher a melhor opção? Porque se ela simulou aquilo no videogame, por mais idiota que seja, começar por aqui ou por ali... Eu acho que sim, mas além assim deveria tomar cuidado. Porque, por exemplo, o jogo é um jogo. Se você tomar uma escolha ruim, alguma merda gigantesca vai acontecer com você, ainda assim é um jogo, tá ligado? Não vai ter consequências sérias, entendeu? O Vai máximo ficar que só engraçado. o máximo que vai acontecer, por exemplo, eu podia ter ido por esse caminho e ter pego algum item melhor, ou ter feito algo melhor, mas não, eu tomei outro caminho. Ele dá um restart. Na vida real não tem o restart. Então, lá você pode só se ferrar e você pode, sei lá, reiniciar, morrer e começar de novo. Agora, na vida real, embora o jogo ajude as pessoas a tomar decisões melhores, ela também deveria tomar o dobro de cuidado na vida dela. Entendeu? Mesmo que se. mesmo que se ajude pro Então jogo, o videogame ajuda as pessoas a também analisar os resultados, os possíveis resultados de uma decisão. Sim, claro. É isso, não é? Uhum. Isso te ajuda nas suas provas da escola? Isso faz Não. com que você tenha notas melhores? No meu dia a dia até ajuda, mas na escola não, basicamente. Porque assim, são situações diferentes, né? Por exemplo, assim, na prova eu tenho que tomar cuidado. Agora no jogo eu sei que eu posso só reiniciar e resetar aquele mundo inteiro pra começar tudo do zero de novo, sabe? Mas você não acha que te prepara? Prepara, claro. É uma Te deixa preparação. mais tranquilo ou não? Como assim? Tipo, eu falo. No sentido de estar relaxado ao invés de estar tenso? Numa prova, você diz? É? Ah, sim, ajuda, mas não salva, sabe? Por exemplo, assim, eu consigo, assim, tomar mais cuidado, só que é só mais um cuidado a mais. Não é necessariamente um negócio que vai ajudar, entendeu? Você que é o platinado, desculpa interromper. Qual que é a rotina de um platinado? Quantas horas por dia de jogo, de descanso, de estudo? Aí vai do jogo. Vamos dividir em 3 fases aqui? Bom, basicamente funciona assim. Eu acordava, ia pra escola, tudo normal, fazia as obrigações primeiro, né? No caso, as coisas da escola. E no caso do God of War,
do 2018, que foi um outro jogo que eu platinei. Cara, esse jogo eu ficava assim, mais ou menos das 1 da tarde às 5, basicamente. Tipo, Isso faria 4 horas, mais ou menos. quando eu tinha tempo. Eu primeiro fiz as coisas da escola, mas quando eu não tinha tempo, eu já ia direto pro jogo. E eu ficava assim, horas jogando, basicamente. Porque o jogo tem muito pedacinho escondido. Desculpa. Coisas escondidas. E você tem que trabalhar muito e buscar essas coisas. O que dá um trabalho e às vezes o jogo fica maçante e chato, sabe? Mas com o tempo assim, Você acha jogo chato e maçante às vezes? sim. Como um apaixonado do videogame? Embora eu ame jogos, cara, mesmo o meu jogo favorito, é impossível ele não ficar maçante, sabe? Tá ligado? Mas por quê? Fica muito repetitivo, cara? Sim, porque assim, o jogo, como eu falei, tem uma mecânica. Essa mecânica vai do início ao fim do jogo. Essa mecânica não muda, basicamente, entendeu? E isso, cara, com o tempo enjoa, sabe? Isso cansa com o tempo. Por exemplo, assim, Então isso mostra que a nossa vida comum é enjoativa do caramba. Porque a gente não aguenta mais viver essa vida. Por isso que a gente tá fazendo esse programa. Porque assim a gente fica falando de coisas. É que a mecânica é igual. Não é mesmo? A gente fica falando e jogando. Mas Meu, não, na Night com Cava, na Night com Cava é viver a vida. Porque a vida às vezes é deprimente. E o que a gente vai fazer? É à noite, a gente tá vivendo a vida, tá conversando aqui com um jovem, 15 15, anos, 11 horas da noite. Os pais estão com jogos. desenvolvedor de jogos. Ele também é, como é que é? Editor. Ele já editou pra mim. Era pra gente estar em parceiro, mas acabou não dando certo, não importa. Ele tá aqui, puta cara da hora. Estamos falando de jogo, não é mesmo? Obrigado, cara. Puta merda. Sim. Continua, cara. Do que eu tava falando mesmo? Ele provou que não é só eu que esqueço as coisas. Bastante. Obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo aqui. É, sim, é como eu tava falando. Sério mesmo, velho. Basicamente, Valeu. o jogo não importa, assim, o jogo ele pode ter uma mecânica bem interessante, uma gameplay interessante, mas cara, com o tempo é impossível você não enjoar dele, sabe? Aquela graça que o jogo tinha antes não dura pra sempre. Por exemplo, você pega e você decide que você vai platinar aquele jogo. Desculpa interromper, quanto tempo dura a graça de um jogo? 2 meses? Muito Um relativo jogo ao jogo. fudido. Um jogo AAA, assim, fudido. Cara, daí dura bastante tempo, meses. É que eu O digo que assim, seria meses? cara, depende muito da pessoa, isso é absolutamente relativo, depende se o gosto do jogo Você. é lá, tipo, depende muito também do tempo que ela joga por dia, depende muito do interesse dela, da história, dos personagens, é um negócio muito Os relativo. tem jogos modo hoje têm online. história. É, É como se fosse um filme. sim, basicamente sim, você E o segue filme, uma história. você que é o diretor ou não? Na verdade não, o filme já tem uma história programada, entendeu? Você... Mas você não pode mudar? O curso das coisas? Depende do jogo. Alguns jogos você pode mudar a história. Qual você gosta mais? Não sei, jogos que você muda a história, eu não gosto muito. Não, Não, eu gosto de um jogo que eu tem uma também sou história quadrado. programada Eu e você também. segue essa história. Eu sou da época do 8 bits. Sim, porque acho que na sua época não tinha jogos onde tinha histórias, e se tinha história não dava pra mudar ela, basicamente. Quantos consoles você tem, cara? Porque eu sei que você é um apaixonado, o seu pai é um apaixonado, e portanto vocês cultivam isso. Quantos consoles você tem, cara? Cronologicamente, dos que eu tive, eu já tive o Wii, o Wii U, 2 PlayStation 3, um PlayStation 4, um PlayStation 5, um Nintendo Switch, e vamos ver, e um PlayStation Vita. É o que eu tive. Qual que é? O Vita é aquele... É aquele pequenininho, aquele PlayStation. É um handheld. Handheld. Eu não gostava muito dele, mas eu tenho. Eu jogava muito no DS. Você ainda tem. Eu tenho, mas tá lá pegando poeira, basicamente. Igual o DS, que eu gostava muito. Qual a sua frequência de jogo? Quantas vezes por semana? Todos os dias, basicamente. É um hobby, né? Alô? Eu jogo o quê? Eu faço coisa da escola, edito vídeo, eu faço um negócio do site, enfim, faço os meus hobbies. E depois eu vou lá e... Pra estudo, quanto você passa? Da escola mesmo, assim, prova e tal. Quanto tempo em relação do seu dia você passa estudando coisas de escola? Bom, Porque você, já falamos, 15 anos. de 1 a 2 horas por dia eu estudo, cara. Não é muito, tá ligado? É bastante. Porque na minha época eu lembro que as pessoas não estudavam muito. Eu estudava por volta disso, porque quando eu estava em Campinas, eu estava indo muito mal na escola, minha mãe me forçou a estudar 2 horas por dia. E eu, sem nenhuma supervisão, eu espero que não seja quem seja. Não é o Freeze.
Eu estudava lá na minha escrivaninha 2 horas por dia. Eu me forçava, acho que é seu pai. E eu acho que é uma responsabilidade. O videogame, ele ajuda a mostrar para as pessoas que existem degraus de responsabilidade, porque os jogos, eles concedem isso, eles fazem que você decida qual é a melhor decisão a tomar para que eu chegue no meu objetivo final. Porque se eu tomar essa decisão, pode ser que não seja muito favorável. Se eu for aqui, pode ser que eu perca mais rápido. E na vida real, isso acontece muitas vezes. Você pode aprender com isso, na verdade, entendeu? Na verdade, tudo é um aprendizado, tipo, o jogo também, não é diferente. O jogo, embora não seja vida real e as coisas que vão acontecer nas escolhas suas no jogo não vão causar um impacto na sua vida real direta, ainda assim é um aprendizado, né? Tipo, você não pode, assim, simplesmente fazer qualquer coisa só porque é um jogo. A mesma coisa na sua vida, entendeu? Então, basicamente, é um... Senão você vai ficar perdendo ali. Sim, sim. Não é mesmo? Você não quer ficar tipo um louco ali, indo pra frente e pra trás, né? Sim, sim. Entendi. Você tem algum problema em perder? Tenho. Eu não gosto de perder. Não? Não, eu não gosto. Assim. Isso aí desenvolve também um pouco da sua característica de personalidade e tipo assim, porque são pessoas intoleráveis, são pessoas que não acham, eu não perco, eu não gosto de perder. Você acha que isso é ruim? Isso transforma as pessoas que jogam em pessoas intolerantes ou transforma as pessoas que jogam em pessoas flexíveis porque sabem perder? Então, na verdade, isso é um defeito meu, primeiramente, tipo, que eu não gosto de perder, é um negócio que eu, sei lá, eu não gosto, na verdade, de perder em nada, sabe? Nenhum jogo, nenhum esporte, sei lá, tipo, eu não curto perder, eu tento fazer tudo pra ganhar. E agora, assim, eu acho que a pessoa perder no jogo, ela pode se preparar e aprender pra perder na vida real também. Entendeu? Então isso é uma preparação para a vida real, porque na vida real, às vezes a gente perde, às vezes a gente falha e a gente tem que tentar de novo. Sim, a mesma coisa, só que no jogo você vai perder, não vai ter impacto real na sua vida e você ainda assim vai ter que aprender com esse erro, entendeu? Não vai ter o impacto emocional, né? Da perda. Sim. É leve, é um impacto leve. Sim, agora na vida real você tem que tomar cuidado para não perder, você vai perder na vida real também, mas no jogo você pode treinar isso. Entendeu? Essa sensação então, de você perder. Pelo que você está falando aí, os jogos de videogame são uma super preparação para a vida. Eu sei que astronautas jogam videogame para saber e como fazer com as naves lá no espaço. Pilotos treinam com simuladores para saber como decolar e pousar com perfeição, porque aquilo chega ao real. Então, o videogame é uma coisa fenomenal, né? Uhum. Uma coisa que foi criada através de uma simulação para ver o quanto e a que distância, que velocidade os mísseis atingiriam, virou um jogo de tênis. O primeiro jogo de videogame de fliperama foi Pong, que era 2 barras e uma bolinha. Depois inventaram uma parra do videogame, parece que se chama Commodore, que era 2 quadrados iluminados e eram várias películas de celofane que eles colocavam assim, tinha o mapa do mundo, tinha um puzzle, que é um quebra-cabeça, e Sim. As pessoas jogavam, só selecionava. Teve o telejogo, que eram uns pauzinhos assim, que ficava na posição. Eu joguei isso na casa do meu primo, que ele teve a oportunidade de ter. E depois o Atari, né, um jogo fenomenal, que até hoje é uma moda e hoje, né, consegue cativar, porque teve o Space Invaders, não é isso, Calma? Sim. Depois teve o Donkey Kong, são os 3 jogos. Space Invaders, Donkey Kong, tem mais um jogo que eu vou tentar lembrar, se eu lembrar até o final, sorte pra nós. É o seguinte... Vamos mudar de assunto completamente. Que jogo te cativa mais? Com cinemática, com história, com gráfico, com desafios realmente de memória e técnica,
ou a combinação de tudo isso antes de a gente terminar aqui com um platinado, esse cara que platina os jogos, ele tá aqui explicando, ele platinou vários jogos do PlayStation 3, se vocês entrarem no PlayStation 4, ele tem alguns platinados, porque ele joga há muito tempo, não é isso mesmo? Eu jogo bastante tempo. Na verdade, esse tanto de desafio que você falou agora é difícil encontrar em um jogo só, entendeu? Normalmente os jogos que, por exemplo, tem terror, não tem muito puzzle e vice-versa. Um exemplo, tá? Tipo, basicamente. Mas acho que teve 3 jogos assim que eu acho que foram jogos que teve vários tipos de desafios diferentes. Primeiro que é o Resident Evil Village, que ele, assim, ele tem terror. First person, primeira pessoa. O que seria o primeira pessoa para explicar aqui? Pode ter aqui pessoas que não entendem. Em primeira pessoa seria como se você estivesse vendo a visão do personagem, entendeu? Não tem a visão dele. Não, você não aparece o corpo dele, aparece 90% das vezes Como se andando. você estivesse nos olhos do personagem. Sim, Isso, legal, bom. que legal, você vê, cara. tipo, o corpo do personagem e tudo, tá ligado? Right. Normalmente. E tem em terceira pessoa, que quando você vê o personagem, entendeu? Tipo, esse Daí é jogo o aqui, ó. boneco mesmo, como se fosse um brinquedo. Sim, esse jogo aqui em terceira pessoa, a gente já consegue ver o personagem aqui na tela. Ok. entendeu? A gente não tá vendo a visão dele, sabe? Então seria em terceira pessoa que a gente vê o personagem, em primeira Vai pessoa. soltar o cabelo ou vai enrolar nós? Vai Porque ficar- eu tô esperando soltar o cabelo. Vai ficar aí. Solta o cabelo, cara, pelo amor de Deus. Tem uns caras que é bonito e não sabe ser mais bonito do que é. Não, vai ficar Não assim. dá, pelo amor de Deus. Porque a gente quer ver o cabelo dele solto, é o platinado, gente. O cabelo tá Ele tá aqui, ó, 11h10 da noite, um jovem de 15 anos. Nossa, já era hora de mim, deve estar dormindo já. Ah, você é uma donzela. Ele é um donzela, não é, cara? Quero ver a rotina. Ele é uma donzela. Onde está um cara? Porque os nossos convidados não deixam a gente perder o fio da meada. E como eu tava falando, o segundo jogo também, que é o Infamous 2, que pra época 2011, o jogo... ele tem- Gente, esse Infamous 2 você falou pra mim na minha orelha vários tempos. Você jogou uma quinzena de vezes Joguei. essa parra, né? Foi o primeiro jogo que eu platinei. Fala sério. Foi uma boa memória, que foi o primeiro jogo que eu Você platinei. na acabou vida. com a franchising do negócio. E esse jogo, pra época, ele tinha ótimas cutscenes, tipo, questão de iluminação, a face dos personagens também, pra 2011, funcionava muito bem a captura de movimento, e isso impressionava demais pra época. Foi uma transição, não, cara? Não sei dizer se De uma era pra outra, assim, as pessoas não perceberam? Não sei dizer se foi uma transição ou se já Porque aconteceu você consegue enxergar, porque eu enxerguei da minha transição de Atari para 8 bits, 16, 64. Você está em outro estágio. É muito interessante ver isso com os jovens dessa nova geração, de enxergar como é isso. Enxergar essas pequenas transições, porque hoje em dia é tão moderno, os pixels são tão... Perfeito. Tanto é que eles falam de PlayStation 4 para 5, é pequena diferença, é verdade ou não? Porque eu não tenho um PlayStation 5. Na verdade, cara, eu vejo o PlayStation 5 como se fosse uma versão evoluída do 4. Não, assim, os outros são isso, mas assim, por exemplo, muitos jogos que rodam no PlayStation 4 rodam no 5 e vice-versa, e o 5 ele tem algo a mais do que o PS4. Tipo, ele carrega mais rápido, os gráficos são melhores, tem, né, o reflexo de verdade, esse tipo de coisa, saca? Então, é sim uma evolução, só que, cara, eu não sei, eu não consigo ver muita diferença do 4 e do 5, tá Do ligado? 2 pro 3 já tem. Do 2 e do 3, assim, o primeiro, São diferenças radicais, é isso, que o cara. PlayStation 2, tipo, pelo que eu vejo, pelo que eu entendo um pouco de jogo. Ele era uma época que a galera mascarava os jogos. Vamos supor, eles pegavam um jogo e deixavam um pouco mais escuro. Entendi. Entendeu? Mascarava os pixels quadradão. Pra deixar mais design Pra ou não? deixar mais liso, Mais atrativo, mais atraente. mais bonito, entendeu? Tipo, É, Resident Evil, como um no jogo Silent muito Hill. escuro. Silent Hill. Silent muito Hill, escuro. sabe o que acontece? Esse jogo na época não dava pro mapa rodar inteiro. O O console que não seria o conseguia. Silent Hill, cara? Silent Explica aí. Hill é um jogo onde é muita coisa pra explicar, mas é um cara basicamente que ele tá em uma cidade que chama Silent Hill, onde ele tá lotado de monstro e é cheio de neblina, um lugar completamente escuro. E o que acontece? Foi muito criativo os que os desenvolvedores pensaram, porque foi assim, na época o mapa ia renderizando. Porque como o console não conseguia criar um mapa inteiro de uma vez só por causa das limitações da época, Certo. o mapa ia criando na De hora. memória mesmo. Entendeu? Exatamente. Então eles aproveitaram que Silent Hill já tinha esse negócio de monstro, de terror, e encheram o mapa de neblina. Assim não dá pra ver o mapa sendo Fica criado. mais fácil de Você não tá ligado, de- né? Daí foi criativo. faz Digitalizar. sentido por parte da história e faz sentido também por parte do carregamento do mapa. Que tipo, tem uma neblina. Você gosta de jogos de horror assim? Gosto.
Gosto bastante. Isso é legal, mano. É o gênero que eu mais gosto também. É Nossa, mesmo? eu adoro. Porque isso mostra que o gamer de verdade gosta do mistério. Sim. Na verdade, não é exatamente. Não é mesmo? O gamer de Porque verdade. o gamer de verdade, ele não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Vamos pensar assim que o videogame, ele é uma preparação. Por exemplo, uma pessoa que joga um videogame, um jogo de carrinho, de racing, né? De rally, de corrida, em qual as curvas vão vindo, ele não sabe qual vai vir. Isso é uma decisão rápida. Um gamer tem que ter uma memória, uma resposta rápida para as decisões, e isso ajuda em tudo ou não? Como assim? É tomar decisões rápidas? É isso. Sim, isso ajuda muito na memória, ajuda no desempenho, ajuda em um monte de coisa. Você já ouviu falar do hippocampus, que seria o hipocampo, eu não sei como se fala em português, que é uma parte no nosso cérebro que transforma a memória de curto prazo em longo prazo. E quando vocês aí, galera, jogam videogame, vocês estão treinando o hippocampus, deixando ele mais forte. É como se fazer uma musculação lá na equipe 7, como se fazer e ficar mais forte. Você desenvolve ele, portanto, idosos são recomendados a jogar videogame. Olha que coisa interessante. Antes, idosos eram recomendados a falar a língua, que também é até hoje, e também super importante. Mas jogar videogame dizem que é melhor que falar a língua. Vai se ferrar! Acabou com os meus clientes! Acabou com o meu trabalho. Não, reduziu a faixa etária da minha escola. Sacanagem. Sim. Então, tudo que tem Sacanagem de verdade. Tudo que tem esse raciocínio rápido é bom, na verdade, né? Como, por exemplo, nos jogos, como eu disse antes, tocar um instrumento também, que é muito bom. Xadrez. Xadrez, jogos com raciocínio no geral, né? Entendeu? Então tudo isso é bom, na verdade, pra cabeça. Pros velhos também. O videogame é um xadrez tranquilo, ao qual a gente não precisa ficar pensando em regra. Depende do jogo também, tá ligado? Um jogo onde tem uma mecânica muito difícil, ou que tem uma história complicada, ou com várias mecânicas complicadas, assim, que foi o que eu expliquei, que é a base do jogo no geral. Daí já tem que pensar mais, tem forma certa de agir. Por exemplo, em muitos jogos de FPS, você tem que montar a arma mais top possível, tipo... por exemplo, é uma estratégia. Você pode colocar silenciador para a arma não fazer barulho, só que ela vai dar menos dano. Mas se você tirar o silenciador e colocar algum outro equipamento na arma, a arma vai dar mais dano, só que ela vai ficar mais devagar. Entendeu? Então, e as pessoas podem ouvir e pode até atrapalhar a missão. Um exemplo, daí você tem que montar tipo, essa arma para você bolar. Então aí já tem que pensar mais. Ao contrário de um jogo de plataforma, que você é só andar pra frente, pra trás e pular. Entendi. Então depende do jogo. Eu sou dessa época. Você da época que não pensa muito, é só jogar. Obrigado de verdade. Por isso que ele aprendeu Por isso que eu tenho que terminar o programa agora. Que ele veio me falar que eu sou da época da plataforma, que era uma delícia, gente. Era uma delícia. Não era ruim. Era ir pra cima e pra frente. Não, tipo, não era ruim. Não é mesmo? Você também é, Igor. É uma vibe diferente, cara. Outra vibe. A gente tava experimentando essa tecnologia. Não é mesmo? É demais. Vocês foram a última era, antes e depois da internet e também dos jogos. Foi bom você ter falado isso, porque em 1983 é onde estava vindo toda essa tecnologia, o videogame, né? E houve um crash assim, econômico no mundo, e o videogame não morreu, porque quando existe uma crise, existe evolução. Sabe por quê? Quando tem uma crise, as pessoas, para sobreviver, elas fazem o impossível. Uhum. Exemplo aqui, rapaz. Exemplo aqui. Eu aqui. Se não fosse a crise, não tinha nesse programa. Se não fosse a crise, não tinha aula online. Se não fosse a crise, não tinha aula de italiano. Se não fosse a crise, não tinha parra nenhuma. Então a crise veio para ajudar. Em 1983 foi a revolução também dos computadores, dos microcomputadores, e o videogame veio junto. Em 90 foi onde desenvolveu de verdade, onde vieram os consoles, onde popularizou os consoles de salão, como eles falam em francês, que é os consoles de sala de estar.
para as pessoas, porque antes só tinha os, né, como é que a gente falou ali? Os fliperamas, né, os arcades. Videogame é tudo. Sabe uma coisa? Sabe o que eu vou falar aqui? Porque eu falo e eu estrago tudo. Os astronautas, eles têm que jogar videogame. Tá, eu já ouvi falar disso. Não é mesmo? Sim, sim. Os astronautas têm várias coisas, várias atividades, as quais eles têm que fazer sempre. Por quê? Para treinar a mente deles e também o músculo. Uma das coisas é jogar videogame. Outra, tocar música. Outra, fazer esporte. Outra, ler em voz alta. Não é mesmo? Sim. Né? Tudo isso ajuda. Foi o que eu falei, além do videogame, tem muitas outras coisas que trabalham o cérebro e treinam você, né? Eu gosto muito mais do videogame, que ele me treina muito mais, podemos dizer assim. Mas tem outras coisas que treinam você também, sabe? Você é um amante do cérebro, do conhecimento e do desenvolvimento do cérebro, cara. Porque eu acho que hoje em dia, sabe, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente acaba ficando limitado e as pessoas têm acesso à informação rápida, a tudo e a muitos treinos diversos para evoluir o cérebro. Você usa as tecnologias, o videogame, as informações, tudo aquilo que está à disposição para evoluir, desenvolver como ser humano, ou você está aí de esporte, só para zoar o barraco e se divertir? Não, calma, não é tudo sobre entretenimento, entendeu? A maioria... Você combina. Eu combino, na verdade, eu uso mais para entretenimento do que para estudo. Por exemplo, assim, os estudos que eu fiz, assim, quando eu estava estudando edição de vídeo, essas coisas, foi tudo programação também. Foi tudo, não foi entretenimento, foi um estudo, entendeu? Agora, os jogos, assim, cara... Você via como trabalho ou não, Calma? Cara, eu não via bem como um trabalho, porque eu gostava de fazer isso, mas ao mesmo tempo era muito mais um estudo e um esforço da minha parte do que um entretenimento. Você não acha que isso vai te ajudar no futuro? Tipo assim, você já fez coisas que não eram trabalho, mas eram de responsabilidade de trabalho e foram divertidas. Quando você for fazer de verdade, você já tem a simulação. Então, na verdade, um videogame o negócio. As coisas que eu estava estudando... Ó, vamos parar de videogame, hein? As coisas que eu estudo hoje em dia, basicamente, acho que é mais como hobby. Eu não sei se eu vou trabalhar com isso, eu não pretendo trabalhar, mas como um hobby mesmo. O que você vai fazer da sua vida? Cara, se eu posso perguntar? Eu tenho um pouco de dúvida, mas acho que eu quero estudar cinema, sabe? Eu quero trabalhar com filme, cinema. Me chama de ator, né? Mais ou menos essa Eu área. quero ser ator principal. Senão eu não vou. Ó, McDonald Douglas, Roberto DiCaprio. É basicamente essa área. Estamos, olha lá, o Igor. Tá, obrigado por convidar nós. Obrigado por convidar nós. A gente tá super contente. Olha, legal mesmo. Valeu mesmo. Deve ser massa, né? Que você nem abriu sua empresa e a gente já convidou gente aqui ao vivo. Deu certo? Ao vivo nesse programa gravado. Ele dá aula no tempo livre e trabalha com os filmes dele. Ele fez um filme que chama São Mateu. Olhando propaganda. São Mateu. Ele fez junto com o Beluso, do Kid Socorro ou não? Eu não sei. Ó, esse cara aqui é o editor do Beluso. Você é o editor do Beluso, Cama? Também. Porque o Beluso vai vir aqui, né? Ah, que bom. É bem legal também saber que ele vem aqui. Ó, adorei você ter vindo aqui. Você não soltou seu cabelo, eu tô bravo. Tá meio... Não, fala sério. Solta seu cabelo aí pra mostrar uma beleza pro mundo, gente. Pra aumentar nosso público feminino, que é de 77, tem que ir pra 92. Ah, fala sério. Ah, pelo amor de Deus. Esse é o Leonardo Bortolasso, lindão. Vai ter repetido aí, porque o pai dele já fez aqui episódio com nós sobre Marrocos, vai fazer sobre outros países. Esses caras são demais, gente. Eles são demais. Sabe falar, sabe como falar. Não tenho palavras, né, Roberto DiCaprio? Jamais. Nunca tem. Douglas, McDonald Douglas. Só agradece. O Kevs ali, o nosso cameraman. Se acontecer alguma coisa, é culpa dele. Não é mesmo? A câmera fudeu. Não é mesmo? Só que levar a culpa. Alguém tem que ter A essa culpa tem que ser de alguém e é do Igor. E é do Igor, velho. Do Igor, não, a melhor pessoa pra levar a culpa. Sabe por quê?
ele não vai estar nem aí no final. Ele vai dormir a noite toda e vai falar: Hello, Dragon. Pra você, Dragon. Ah, vai se ferrar, Igor. Ó, boa noite pra vocês. Esse é a Noite com Cava. A noite tá regendo. O Leozinho tá aqui, 11h20, horário memorável. Conseguimos segurar ele aqui. Amanhã ele vai ter escola. Ele vai faltar. Sabe por que ele vai usar de desculpa? Ai, eu fui no Dragon, papis. Vou precisar jogar um videogame pela manhã. É demais, é demais. Na Night com Cava, merci a tu. Até a próxima. Ele vai vir mais vezes. Deixa o like. Se inscreve, eu acho.